Você está há alguns dias pensando em uma conversa que precisa ter. Você ensaia o que vai dizer, pensa em como falar, sem parecer agressiva, escolhe as palavras e finalmente conversa. E aí você explica: olha, quando isso aconteceu, eu me senti assim. E a resposta vem: ah, mas eu nunca fiz isso, você está exagerando. Não foi bem assim que aconteceu. Você sempre entende tudo errado. E talvez o que mais incomode nem seja a discordância da outra pessoa. Na verdade, é sair daquela conversa pensando assim: será que essa pessoa realmente ouviu o que eu falei? Se você já teve essa sensação, eu quero conversar com você sobre uma coisa muito importante hoje. Nem sempre o problema está na forma como você está falando. Às vezes, o que está acontecendo é que a outra pessoa está ouvindo a partir de um lugar em que ela não consegue, naquele momento, receber o que você está dizendo. E entender essa diferença pode mudar bastante a forma como você entra em uma conversa difícil. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Bela, sou psicóloga clínica e este é um espaço para conversarmos sobre comportamento humano, sobre emoções e pequenas experiências do dia a dia que muitas vezes dizem mais sobre nós mesmos do que nós imaginamos. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Se essa conversa fizer sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana nós temos uma conversa nova por aqui. Primeiro, precisamos diferenciar duas coisas que parecem iguais, mas na verdade não são: ouvir de escutar. Ouvir é a nossa capacidade biológica e ela também é passiva de perceber os sons por meio do sentido da audição. É um processo físico e involuntário que vai acontecer quando as vibrações sonoras chegam aos nossos ouvidos independente da nossa vontade ou atenção. Quando a gente fala sobre escutar, envolve muito mais. Escutar envolve prestar atenção, processar o que a outra pessoa está dizendo, tentar compreender o significado e conseguir responder a partir daquilo que a gente compreendeu. E isso é importante porque você pode ouvir perfeitamente uma pessoa e ainda assim não estar disponível para escutá-la. Por exemplo, alguém olha para você e diz: a gente precisa conversar. Para uma pessoa, isso pode significar: tudo bem, vamos conversar. Para outra pessoa, isso pode significar: ixi, eu fiz alguma coisa errada. Para outra pessoa, pode significar: nossa, ela está prestes a me abandonar. Você percebe que a frase foi exatamente a mesma, mas a experiência de quem ouviu foi completamente diferente. Isso acontece porque nós escutamos não apenas as palavras, nós escutamos também a partir da nossa história de vida e das nossas experiências. Então imagine comigo, por exemplo, uma mulher que chega em casa em uma sexta-feira à noite, depois de uma semana muito difícil de trabalho. Provavelmente ela está cansada de concentrar tantas responsabilidades, de resolver tantas demandas. E aí, a partir disso, ela decide conversar com seu parceiro. E ela diz assim: olha, eu gostaria que a gente dividisse melhor as tarefas de casa. Na cabeça dela, essa frase pode significar: eu estou cansada, eu preciso de ajuda, eu quero sentir ali que estamos funcionando como uma equipe. E, consequentemente, se ela está apontando isso, é porque ela não tem tido o apoio que ela entende que é necessário. Mas ele, o parceiro, responde: então você está dizendo que eu não faço nada aqui? E aí ela pensa: poxa, não foi isso que eu disse. Só que, naquele momento, a conversa já mudou. Ela estava falando sobre uma necessidade ali que ela tinha e ele ouviu uma acusação. E agora, os dois estão discutindo sobre uma coisa que, na verdade, nenhum dos dois tinha dito exatamente daquela forma. E esse é um ponto muito importante aqui. Às vezes, a conversa que está acontecendo não é a conversa que você começou. Quando uma conversa toca em algo que percebemos como uma ameaça, a nossa imagem ao nosso vínculo, à nossa competência, ao nosso valor, podemos ficar mais defensivos. Isso é muito comum. E a ameaça não significa necessariamente um perigo físico. Pode ser uma ameaça social ou uma ameaça emocional também. Então, por exemplo, pode-se entender: estão me dizendo que eu sou um parceiro ruim, estão dizendo que eu sou incompetente,
estão dizendo que decepcionei alguém, estão dizendo que eu não sou suficiente. Tudo isso aí esse parceiro pode ter entendido a partir da sua experiência. E trazendo para você uma explicação científica para esse fato, e aqui entra uma parte muito interessante da neurociência, quando uma conversa toca em alguma coisa que o nosso cérebro interpreta como uma ameaça, e a ameaça não precisa significar um perigo físico, tá? O nosso sistema emocional pode ficar mais ativado. Por exemplo, alguém faz um comentário sobre o nosso trabalho e nós entendemos aquilo como essa pessoa acha que eu sou incompetente, por exemplo. Ou alguém aponta um erro e nós sentimos aquilo como, poxa, eu decepcionei essa pessoa. Então, a nossa amígdala cerebral é uma das estruturas envolvidas na identificação e no processamento da relevância que as situações vão ter nas nossas emoções. Então, ela vai ajudar o nosso cérebro a perceber: isso é importante, preciso prestar atenção nisso ou não. E quando estamos emocionalmente muito ativados, a nossa atenção pode ficar mais concentrada em nos proteger do desconforto, justificar o que fizemos, encontrar argumentos, rebater ao outro ou tentar provar que nós não estamos errados. E aí que uma coisa muito importante pode acontecer. A pessoa ela continua ouvindo as palavras, mas já não está tão disponível para compreender o que o outro está tentando dizer. Isso não significa que a amígdala cerebral simplesmente desligou o raciocínio da pessoa, porque emoção e pensamento continuam funcionando juntos. A questão aqui é que quando estamos muito ativados emocionalmente, fica mais difícil manter aquela curiosidade que nós temos, que é necessária para poder ouvir, refletir e considerar uma perspectiva que é diferente da nossa. E é justamente por isso que algumas pessoas parecem sair do controle tão rapidamente. A pessoa não está necessariamente escolhendo conscientemente não ouvir. Naquele momento, ela pode estar muito mais ocupada tentando se defender do que tentando compreender. A pessoa começa a preparar uma resposta, ela começa a se defender, ela começa a se justificar, a procurar uma falha no argumento que o outro trouxe. E quando ela faz tudo isso, ela deixou de escutar há muito tempo. E por outro lado, a outra pessoa, quando percebe que não está sendo compreendida, começa a fazer o seguinte: explica mais, explica de novo, dá outro exemplo, conta outra história, conta a história toda novamente, tenta provar que está certa, escolhe palavras ainda mais cuidadosas e quando percebe, está ali há 20, 30 minutos tentando fazer alguém entender uma coisa que já explicou mais de 5 vezes. Só que existe um momento em que você precisa perceber. O problema aqui nessa conversa ainda é falta de clareza, ou a pessoa já entendeu o que eu quis dizer e simplesmente não concorda comigo. Porque são coisas completamente diferentes. E às vezes a gente está tratando algo como falta de entendimento ou clareza, quando na verdade é simplesmente porque a pessoa não quis concordar com o que a gente está trazendo. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de aceitar em uma conversa. Ser escutada não significa que o outro vai concordar em tudo com você. Significa que aquela pessoa ela pode sim compreender o que você está dizendo, mesmo que pense diferente de você. Por exemplo, você pode dizer para outra pessoa: eu me senti desrespeitada quando fato X aconteceu. E a outra pessoa, ela pode te responder: eu entendo que você sentiu assim. Eu não tive a intenção de desrespeitar você. Olha a diferença. Ela não precisa concordar com a sua interpretação, porque às vezes a pessoa até entende: eu não desrespeitei. Mas existe espaço para reconhecer a sua experiência, então a pessoa validou, sabe? Então, uma conversa saudável, ela não vai exigir duas pessoas pensando exatamente igual. Ela vai exigir duas pessoas suficientemente disponíveis para permanecer naquela conversa. E aqui, eu quero entregar para você algo realmente útil. Então, eu quero te ajudar a conduzir uma conversa para você ser escutada de verdade. Então, a primeira coisa, é importante você escolher um bom momento, né? Não tenta resolver uma conversa importante no auge da irritação. Se você percebe que a pessoa está muito agitada ou você está muito agitado, né? Talvez uma pausa seja muito importante, né? Do que você ficar insistindo em ter aquela conversa naquele momento. Não vai dar certo. Então, acalma seu coração, espera o tempo certo. Segunda coisa, fale uma situação concreta. Em vez de acusar, dizendo, por exemplo, você nunca me escuta, né? Traz para outra pessoa: olha, quando eu estava falando sobre isso, você pegou o celular, eu senti que você não estava prestando atenção ou não havia espaço para terminar a conversa.
Você percebe como que o tom ficou um pouco diferente? Você não acusou, você trouxe um fato de algo que estava acontecendo ali naquele lugar. E complementando, não transforme a conversa em um julgamento de caráter. Por exemplo, você é egoísta. Gente, isso vai fechar totalmente uma conversa. Você está acusando outra pessoa, julgando o caráter, né? Por mais que você entenda que a pessoa tem esse comportamento, né, é importante que você mude um pouco o diálogo para que seja acessível à conversa. Então, talvez, quando isso acontece, eu me sinto sozinha nessa situação, por exemplo, isso vai abrir um espaço para um diálogo, né? Outra coisa, o quarto ponto aí, pergunta para a pessoa o que ela entendeu, né, da conversa. Então, assim, olha, o que você entendeu do que eu acabei de falar? Né? Não é para testar a pessoa, mas para poder descobrir se vocês realmente estão falando sobre a mesma coisa, se vocês estão na mesma página, sabe? Quinto, observe a reciprocidade. E essa talvez seja a mais importante aqui, porque comunicação é construída por duas pessoas. Então você pode melhorar a forma como fala, pode melhorar ou escolher o melhor momento, né? Você pode aprender a expressar os seus sentimentos. Porém, você não consegue fazer sozinho uma conversa acontecer. Uma conversa entre duas pessoas ou mais, né? Mas em algumas situações, o problema aqui não vai ser a comunicação. Existe uma diferença entre uma pessoa que tem dificuldade de escutar e uma pessoa que não está disposta a escutar você. Uma pessoa pode se atrapalhar, pode ficar na defensiva, pode precisar de um tempo, pode interpretar uma situação de maneira diferente e ainda assim conseguir voltar para a conversa depois, tá? Mas se toda tentativa de diálogo termina com você sendo culpada, se aquilo que você sente é constantemente ridicularizado ou invalidado, se a pessoa distorce o que você disse para poder evitar qualquer responsabilidade sobre as suas próprias atitudes, se você precisa passar horas explicando uma coisa simples para ter direito a ser levada a sério, talvez a pergunta aqui não seja mais como eu posso falar melhor. Existe espaço para diálogo nessa relação? Eu queria muito que você terminasse esse vídeo com uma coisa muito simples. A próxima vez que você sair de uma conversa pensando assim, eu não consegui me explicar antes de imediatamente concluir que você precisa encontrar palavras melhores, se pergunte: a pessoa não entendeu o que eu quis dizer ou ela não conseguiu aceitar o que eu disse? Porque às vezes você passa muito tempo tentando melhorar a sua comunicação, quando na verdade o que está faltando nessa relação não é uma frase melhor, é disponibilidade para diálogo. Uma boa comunicação não significa nunca ter conflitos, porque conflitos todo relacionamento interpessoal vai ter. Nem significa encontrar as palavras perfeitas, mas significa conseguir permanecer em uma conversa difícil, sem transformar um outro em um inimigo. E isso vale para relacionamentos, para família, para amizades e também para o trabalho. Porque inteligência emocional não é conseguir evitar todo o desconforto, é conseguir atravessá-lo sem perder a capacidade de ouvir e de se posicionar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também pode se beneficiar com essa reflexão. E eu quero saber uma coisa de você. O que é mais difícil para você em uma conversa? Falar o que você sente ou lidar com a reação da outra pessoa? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conversa sobre comportamento, emoções e relações, não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem uma conversa nova por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!